Bom, gente, hoje a nossa aula será essa, a nossa tampa do fogão em tecido, tá? É para o nosso fogão de 4 bocas. Então, essa é a parte da frente, a parte de cima da nossa tampa. Agora, eu vou mostrar para vocês como que ela fica pro lado de dentro. O meu fogão tem as partes arredondadas, mas eu não fiz. Eu fiz ela com toda quadradinha, tá? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Então, vocês peguem caneta e papel para anotarem as medidas que eu vou passar para vocês. E vou dar uma retificação. Se durante o vídeo eu errar alguma medida, embaixo do vídeo vai ter instruções lá na página. Eu vou deixar tudo inscrito, tudo certinho, todas as medidas que eu vou usar, tá? Se eu errar durante o vídeo, que eu sempre costumo errar, embaixo vai estar certinho as medidas que vocês vão usarem, tá? Não tem molde, é tudo medidas, tá bom, gente? Vamos para a aula para a gente poder aprender a aula de hoje. Eu espero que vocês gostem, porque essa peça está sendo bastante pedida para mim no meu Facebook. Bora para a aula, gente! Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai fazer a execução da nossa capa da tampa do fogão. Então, vamos para as medidas. A gente pega daqui da ponta, tá vendo? Da ponta de lá até aqui, deu 54 centímetros de comprimento. Então, a gente tem que deixar 2 centímetros a mais aqui e 2 centímetros a mais aqui, tá? 54 mais 2 centímetros aqui. Depois, a gente pega dessa ponta de baixo aqui, gente, vai até a parte de cima, que o meu tá dando 61. Desse 61, eu vou cortar 2 centímetros a mais aqui por causa da costura, tá bom? Então, façam um cálculo aí, 2 centímetros a mais aqui em cima de altura, mas deixando 2 centímetros a mais aqui e 2 centímetros a mais aqui da quantidade do comprimento que você deixou aqui, tá bom? Agora a gente vai passar para o próximo bloco, que a gente vai cortar os tecidos e fazer a execução da peça, tá bom, pessoal? Meninas, então, lápis e caneta e papel, pra gente já começar a anotar os materiais que a gente vai, olha que bonito, vai fazer a tampa do nosso fogão de 4 bocas. Eu só vou retificar o que eu falei errado. A medida do fogão, a gente vai, eu tinha falado pra vocês que é pra deixar 2 centímetros de cada lado. Mas nas laterais, que é o comprimento, é 1 centímetro de cada lado, tá? 1 centímetro do lado direito e 1 centímetro do lado esquerdo. Somente a altura que a gente vai deixar 2 centímetros, tá bom, gente? Eu tô retificando que eu falei errado. Olha, esse tecido tricoline 100% algodão, eu vou usar esse pra fazer a tampa do fogão, né? Que é o panô, depois vocês vão ver pronto. E a tampa do fogão em cima, tá? Pra cobrir o nosso fogão. Esse vai ser o nosso tecido principal. O nosso tecido de forro vai ser o nosso algodãozinho cru, tá? Depois eu vou passar as medidas pra vocês tudo certinho. Nós vamos utilizar também o poazinho para tá fazendo o nosso canto mitrado. Vou falar também as faixas, o tamanho da faixa que a gente vai utilizar. E a manta resinada. Tanto pode ser a R1 como a R2. E as linhas das cores dos tecidos, tá bom? Então, eu já vou trazer cortado pra vocês com a explicação, tá bom, gente? Meninas, explicando os moldes. Não tem moldes, tá? Nós vamos trabalhar com medidas. O tecido principal da tampa do forno, do fogão, né? Do forno a gente já fez, né? Que eu já ensinei vocês. É 56 de comprimento, né? Porque a gente tem que deixar 1 centímetro de cada lado. 56 de comprimento por 63 de altura. Eu já deixei 1 centímetro aqui na ponta, 1 centímetro aqui e 2 centímetros lá em cima. Aí, pra poder fazer o quilt dessa peça, eu vou pegar uma manta
eu vou utilizar a manta R2, mas quem quiser utilizar a manta R1 pode ficar à vontade. Eu recortei a manta R2 com 2 centímetros de cada lado maior do que a peça do tecido principal. Por que, Josi, que você fez isso? Porque nós vamos quiltar a peça, certo? Se a gente vai quiltar, é melhor a gente passar a ferro, né? Deixar ela esticadinha, nós vamos passar a ferro. Porque o tecido, ele tende a, assim, ele escorregar, escapar. Então, a gente cortando a manta maiorzinha, não corre esse perigo. Depois, a gente só tira as rebarbas que ficarem nas laterais. O forro que a gente vai usar depois, nós vamos também cortar com 2 centímetros de cada lado. Dos 4 lados, 2 centímetros maior do que a metragem que eu passei para vocês aqui. Recapitulando, o tecido principal tem 56 centímetros de comprimento por 63 de altura. Tanto na manta R2 ou manta R1 que vocês forem usar, e no forro, recortem 2 centímetros maiores de cada lado, ok? Então, nós vamos passar o tecido principal na manta R1 ou R2 e quiltar, tá? Aí, eu vou trazer depois quiltado para vocês. Eu tô explicando somente os tecidos que a gente vai usar, as peças que a gente vai usar. Agora, nós vamos utilizar para a parte de dentro, que quando a gente abre a tampa do fogão, para ficar aquela beirinha aparecendo. Nós vamos utilizar 2 tecidos, que no caso tem que ser os tecidos iguais o que a gente vai fazer o canto mitrado. Então, eu escolhi o poazinho e o tecido principal. Então, nós vamos utilizar 2 vezes, né, o tecido. Uma vez no tecido principal, de 22 por 56, 22 de altura por 52 de comprimento no tecido principal. E 22 de altura por 56 no mesmo tecido que nós vamos fazer o canto mitrado, certo? Para esse tecido também vem um forro. E o forro, a gente vai utilizar 2 vezes de 22 vai dar 44. Aí eu cortei com 45. Por que eu cortei com 45? Por causa do 1 centímetro que a gente vai tirar lá. Depois, o que sobrar aqui, a gente vai recortar, tá bom, gente? É para cortar menor, pode ser com 40 e deu 44, vai diminuir 1 centímetro, vai ficar com 43. Mas eu cortei com 45 para dar uma sobra e a gente recortar. Antes sobrar do que faltar. Então, eu cortei com 45 de comprimento. Não, 45 de altura. Isso mesmo, 45 de altura por 60. Não. Ai, gente, peraí. 45 de altura por 56 de comprimento, tá bom? Ó, 45 de altura por 56 de comprimento, que vai ser o forrinho da parte de dentro da nossa tampa do fogo, do fogão de 4 bocas. Eu vou reservar essa daqui também. Gente, por enquanto, vocês vão ficar falando assim, nossa, eu tô perdida. Mas não tá perdida, não. Na hora das montagens, vocês vão ver que é muito fácil. Agora, vem o nosso cantinho mitrado. Então, agora a gente vai posicionar aqui, ó. Nós vamos cortar 2 faixas de 10 centímetros de comprimento, as 2 faixas, por 56 de comprimento. Ó, essa daqui, ó. Essa é a maior. 10 centímetros de altura por 56 de comprimento. Nós vamos cortar 2 vezes, que é as partes da altura do nosso cobre fogão, né? Forra fogão, cobre fogão, tampa do fogão, o que vocês quiserem. E essa daqui já é a parte lateral. É 10 centímetros de altura por 56 de comprimento. 2 vezes 10 centímetros de altura
por 56 de comprimento. E a parte de altura, né, que é a parte que fica pra cima assim, nós vamos cortar 10 centímetros de altura por 63 de comprimento, 2 vezes na faixa vermelha, tá bom? 2 vezes na faixa vermelha de 63 e 2 vezes na faixa vermelha de 56, tá? Aí depois eu vou explicar como é que a gente vai estar fazendo esse cantinho mitrado aqui. Bom, gente, então, as partes são essas. Agora, eu vou pra máquina que o meu tecido, vou passar, ó, vou voltar com ele aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou passar o meu tecido principal na minha manta R2. Eu escolhi a manta R2, mas vocês podem estar escolhendo a manta R1. Ajeita direitinho, gente, tá? Passa direitinho essa peça aqui, pra não ter perigo de escapar, que na hora que vocês fizerem o quilt, ficar bem grudadinho e a gente só vai recortar as laterais. Quem quiser fazer um quilt livre, fica à vontade. Quem quiser fazer um quilt decorado, também pode. Eu vou fazer um quilt reto e quadriculado, tá bom? Bom, gente, então já fiz o quilt aqui na minha peça, né, no tecido principal e na minha manta R2. Vou só mostrar pra vocês, tenham cuidado de observar bem o desenho. Se o desenho for assim, né, de frente assim, porque tem desenho tanto que ele é pra esquerda, como ele é pra direita, pra cima e pra baixo. Esse não, ele é só uma posição. Então, toma cuidado na hora de fazer, pra não não pregar errado, tá bom? Agora, a gente vai pra peça do canto mitrado. Aí, eu já vou trazer as pecinhas do canto mitrado pra estar ensinando pra vocês como é que a gente vai cortar, pregar e posicionar nessa peça aqui, tá bom? Voltando, então, nós já costuramos o nosso canto mitrado aqui, nos 4 cantos, tá? Lembra que na outra peça do fogão, nós abrimos e deixamos a parte inteira. Nessa não, nessa a gente vai recortar e vai deixar meio centímetro de cada lado, dos 4 cantos. Nós não vamos deixar aquela peça que a gente deixou, abriu a peça e deixou aquele pedaço enorme de tecido, para poder ficar mais fininho aqui. Aí, a gente sobrepõe ele aqui pra ver se deu o tamanho certinho, se tá sobrando, se tá faltando. Posiciona ele direitinho aqui. Tá? E agora, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele e vai alfinetar todo ele. Eu já vou explicar para vocês por que deixamos 1 centímetro ali sem costurar. Então, a gente vai alfinetar todo ele aqui, tá? Alfinetar inteirinho e eu vou trazer para dizer para vocês por que deixou essa beirada aqui. Não é um rasgo, nada não. Eu vou ensinar para vocês do mesmo jeito do panô, é esse daqui. Então, eu vou alfinetar e passar uma costura aqui. E passar uma costura de segurança na volta inteirinha. Aqui eu vou passar uma costura reta, vou dobrar aqui, gente, igual eu fiz no panô. Lembra no panô? Ó, a gente vai dobrar aqui e aqui. No panô nós fizemos isso, vocês lembram disso? Ó, vou chegar um pouquinho mais pra cá e vou aproximar a imagem. Ó, a gente vai dobrar aqui e dobrar aqui, bem na vira aqui, e vai passar uma costura reta, né? Ele vai estar dobrado. Vocês alfinetam ele inteirinho, a volta inteira. Eu trago pra mostrar pra vocês como que ficou isso daqui, tá? Eu vou passar uma costura de reforço só nas laterais, mas aqui eu já vou dar acabamento. Aí, eu trago com essa peça já reservada pra gente poder fazer a parte de trás que entra na tampa do fogão, tá bom? Antes de eu passar na máquina, eu trouxe para mostrar para vocês como que ficou. Primeiro, eu alfinetei todo ele na lateral e já alfinetei os cantinhos aqui, ó, tá? Porque é nesses cantinhos aqui que a gente vai passar
a costura de meio centímetro, gente. Não é um pé de máquina, não. Pra poder segurar bem aqui, tá? Ó, meio centímetro aqui de fora a fora. E vamos passar uma costura de reforço nas laterais aqui. Então, eu vou fazer isso e vou trazer pra vocês verem, tá? Aí, aqui, eu vou estar passando uma costura vermelha. Aqui não, aqui pode ser branca mesmo. Uma costura vermelha pra não marcar muito meu tecido. Porque nesse daqui, eu não vou fazer uma costura decorativa. Aí, eu já trago essa peça, assim, semi-pronta, porque a gente vai fazer a parte de dentro dela. Eu tenho que explicar a parte de dentro dela, tá bom? Bom, meninas, então eu já passei aqui, ó, já costurei o meu canto mitrado aqui. E aqui tá a nossa manta acrílica e eu vou reservar essa parte aqui, certo? Porque agora a gente vai costurar essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. É aquelas pecinhas que são duas de 22 por 56. Então, a gente vai emendar a pecinha no meio, que é essa peça aqui, com essa pecinha aqui, tá bom? Então, nós vamos emendar, nós vamos colocar frente com frente do tecido, tá? Tá dando pra ver? Frente com frente do tecido ali. Deixa eu endireitar direitinho aqui. Bem aqui. Aqui, ó. O que passou ali, eu já falei pra vocês que a gente vai cortar aqui, tá? A gente corta aqui. Frente com frente do tecido, ó. E passar um pé de máquina aqui, nessa costura aqui, certo? Depois que a gente fizer isso, a gente vai vir com o forro pra dar um acabamento. Tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai costurar, eu já até costurei, aquelas duas partezinhas de 22 por 56. Eu já costurei elas aqui no meio, ó, tá? Já fiz, já abri a costura aqui, ó. Deixa eu tirar essa linha. Já abri a costura aqui. E tem que lembrar uma coisa pra vocês aqui, que eu costurei errado, agora já tirei, já costurei de novo. Como essa pecinha aqui, ó, ela tem que ficar... Quando a gente abrir o fogão, ela tem que ficar assim, ó, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de colocar essa peça do meio aqui, que é o forro, ó, a gente vai colocar ela aqui, né? E a gente tem que dar um acabamento aqui, porque essa parte aqui de cima, ela vai ser presa junto com o outro forro. Então, o que a gente vai fazer? Nós cortamos 22 com 22 dá 44, certo? E nós cortamos essa peça maior, que eu não me lembro do que eu falei pra vocês que é pra cortar. Então, eu vou medir pra vocês aqui, pra vocês verem, eu acho que tem 41 centímetros certinho. Pra vocês não cortarem esse forro muito grande, pode cortar, depois que vocês costurarem essas duas peças, vocês meçam ela, o tamanho certinho, aí corta com 41, somente a pecinha do forro. Ao invés da gente costurar aqui em cima, a gente não vai costurar aqui em cima. A gente vai costurar ela aqui embaixo com um pé de máquina. Por que que a gente vai costurar aqui embaixo? Porque aqui a gente tem que dar um acabamento nela. Então, a hora que eu costurar ela, ó, frente, o algodãozinho cru, ele não tem frente. Bom, pra mim aqui não tem frente, né? Então, qualquer uma das duas partes que você colocar, se torna frente, mas quem achar que tem frente, pode colocar frente com frente do tecido, tá bom? Então, a gente vai costurar um pé de máquina aqui, bem aqui, ó, onde parece o desenho certinho, tá? A nossa frente do desenho, senão vai ficar de ponta cabeça. Então, a gente vai costurar um pé de máquina aqui. Deixa eu subir um pouquinho pra cima, porque não dá pra vocês verem muito bem. Ó, a gente vai costurar, tá vendo? A parte do desenho certinho tá aqui. A gente vai posicionar, ó, 22 com 22 vai dar 44.
Aí, depois que a gente costura essas duas peças aqui, a gente mede ela, vê o tamanho do forro que a gente vai precisar cortar para ter um forro nessa peça aqui. Eu já medi, deu 41 centímetros certinho. Aí, agora, a gente vai costurar aqui embaixo com um pé de máquina e vai desvirar essa peça. Então, eu vou costurar, desvirar e trago para vocês verem como que vai ficar. Já tirei o alfinete, já passei um pé de máquina aqui. Vou abrir a minha costura aqui também, ó, tá? Se você quiser fazer isso aqui, pode, gente, ó. Só para ela segurar aqui, a gente vai virar essa parte pra cá agora. Certinho ali. Tá dando pra ver bem aí, né, gente? Olha, vou puxar mais um pouquinho pra cá. Porque a gente vai ter que passar uma costura de acabamento. Na realidade, eu vou passar o ferro nela e trago pra vocês verem. Eu vou passar pertinho de vocês aqui o ferro, aqui, ó, tá? Vou ligar meu ferro, vou passar pra vocês verem, pra dar uma marcaçãozinha nela aí. É coisa rapidinho, que meu ferro já tá aqui já. Eu gosto de passar ferro pra poder ficar bem o vinco certinho aqui. Então, a gente vai passar ferro aqui, ó, tendo cuidado de abrir bem a costura aqui. Ó, passa ferro, a pecinha, tá? Por que que a gente tem que passar ela ferro? Pra gente poder fazer a costura de acabamento. Senão, não tem como fazer uma costurinha bonitinha, né, gente? Então, ó, já passei a ferro, tá certinho. Pronto. Demorou não, né? Nem doeu não, né, gente? Vou passar uma costura de acabamento aqui, ó. De fora a fora aqui. Com um pé de máquina aqui, gente. E vou passar uma costura aqui também de acabamento com um pé de máquina aqui, tá bom? Aí, depois que eu passar essa costura aqui, eu trago pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Bom, então, eu aproveitei que eu tenho uma costura decorativa na minha máquina e passei uma costura decorativa aqui, na beiradinha aqui. E também passei aqui, pra prender o nosso tecido, certo? Os únicos lugares que eu não costurei foi essa beirada aqui, e essa aqui de cima, e essa lateral aqui. Por que, Josi, você não costurou? Porque a gente vai posicionar ela na peça, eu vou trazer a peça para vocês verem, posicionar ela na peça, para depois a gente colocar o forro, deixar uma abertura, costurar de fora a fora e poder desvirar a nossa peça, fazer o arremate de fora a fora e tá pronto a nossa pecinha, que é a capa da nossa tampa do fogão, tá bom, gente? Então, eu vou trazer a outra peça para vocês verem como que ela vai ficar. Vou encaixar essa peça naquela outra peça, que é essa peça daqui. Vou até deixar aqui para vocês verem. Lembrando que vocês têm que ver a posição do desenho, tá, gente? Então, essa peça vai ficar aqui, ó. Ficar posicionada aqui, ó. Tá? Vai ficar frente com frente do nosso tecido. O que passar, a gente vai recortar com a tesoura. Não precisa preocupar com isso, tá bom? Ó, frente com frente, tá? Não pode esquecer que a hora que a gente for virar essa peça aqui, na realidade, vai ficar assim, gente, ó, de ponta cabeça. A gente tem que pôr de ponta cabeça, porque aí vai ficar à frente do nosso fogão lá, não é aqui. Então, tem que pôr de ponta cabeça a peça aqui. E colocar ela assim. Porque ela
Ó, vai ficar bem assim, posicionada assim. Vou só mostrar, só uma indicação. Que a hora que essa pecinha virar pra lá, ela vai ficar no mesmo rumo que essa daqui tá. Ela vai estar de ponta cabeça aqui, mas a hora que a gente virar ela pra lá, ela vai ficar certinho no nosso fogão. Não se preocupe do tecido que vai sobrar, que a gente vai tirar as sobras do nosso tecido. Então, vai ficar mais ou menos assim. Só o esquema de montagem que eu tô mostrando pra vocês. Gente, então eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente vai fazer. Dar mais uma relembrada e pedir desculpa pra vocês pelo seguinte. Às vezes, a Josi, né, esquece de colocar um papelzinho aqui com as medidas certinho. Mas pode ficar sossegado que lá embaixo do vídeo, onde tem todos os comentários, antes dos comentários que tem a introdução do vídeo, eu vou deixar todas as medidas lá, tá? É de medida do tamanho do tecido, medida das fitas, que são os cantos mitrados, essas duas fitas aqui, né? Esses dois pedacinhos aqui, o tamanho do forro. Pode ficar sossegado que eu vou deixar o tamanho tudo certinho lá. E você, se tiver dúvida aqui no vídeo, só dá uma olhada aí no rodapé do vídeo aí, que vai estar todas as medidas exatas aí, tá bom? É que são muitas medidas, gente, a gente acaba falando errado. Mas isso aí não impede de fazer o vídeo, não. Eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu alfinetei a peça, né? Que eu vamos dizer assim, que seja tipo assim de uma capa do travesseiro, assim, aquela capa que você veste assim. Eu já alfinetei ela naquela parte de cima da tampa do fogão. Eu lembrei vocês que a gente tem que cortar 2 centímetros a mais, né? Gente, ó, fica em vocês. Pode cortar 2 centímetros a mais ou 1 centímetro a mais no forro. Estica bem isso daqui. Eu só mostrei aqui porque tem que colocar o alfinete. E tomar muito cuidado a hora que a gente for desvirar essa peça. Pra enfiar a mão lá e tirar o alfinete primeiro. Pra depois desvirar a peça. Agora eu vou virar pro lado ao contrário. Que eu vou colocar a frente, né? A frente do tecido, que seja isso daqui de bruço. Em cima do nosso forro. Porque nós vamos costurar pelo lado como que fala? Da manta. E eu vou alfinetar a manta. Nosso tecido aqui tem que ajustar direitinho aqui. E a gente vai costurar um pé de máquina de fora a fora, deixando a abertura. Enquanto eu tô falando com vocês, eu já tô alfinetando aqui, tá? Vou deixar uma abertura pode deixar mais um pouquinho de 4 dedos, gente, tá? Por quê? Pra poder você estar enfiando a mão lá e virando essa peça. Aí, antes de vocês virarem a peça, vocês vão colocar a mão lá dentro, né, da abertura e tira o alfinete que tá segurando a lapela, a parte de dentro da nossa peça lá, pra não ter perigo de vocês machucarem a mão, tá bom, gente? Então, eu vou alfinetar, vou passar a máquina com o pé de máquina, deixando mais ou menos... Vamos medir aqui um pedaço aqui bom aqui pra gente deixar aberto, que depois a gente vai rebater. Tanto vocês podem deixar aberto na lateral como na parte de baixo, mas eu acho melhor deixar aberto na parte de baixo, porque a lateral conta com aquele pedaço, daqueles 2 pedacinhos de pano ali, pra gente enfiar no fogão. Eu vou deixar aqui aberto, ó, com 20 centímetros, que é um pedaço bom, tá, gente? Deixa esse pedaço, eu vou deixar aberto. Tá dando pra vocês verem aí? Deixa eu puxar mais pra cá. Ó, vou deixar 20 centímetros aberto. Vou começar daqui, vou rebater uma costura aqui, fazer um retrocesso, fazer a volta inteirinha, chegar aqui, dar o retrocesso e para e desvira a peça. Cuidado com o alfinete que está pro lado de dentro, segurando a parte que vai encaixar no fogão. Eu vou fazer isso, vou passar o pé de máquina e volto para trazer para vocês como que ficou e já para dar o acabamento, tá bom? Bom, pessoal, já costurei na volta toda, já quebrei os cantinhos aqui, olha, para vocês verem, cortei aqui de quina e cortei daquele modo que eu falei para vocês.
Igual o pano, tá? Da tampa do fogão. Eu deixei aqui aberto, igual eu mostrei pra vocês. Eu já tirei todos os alfinetes que estavam aqui dentro. Agora eu vou desvirar a peça. Mas mesmo assim, é bom desvirar com cuidado, porque vai que, né? Vai que cola. Que tem algum alfinete aqui dentro, né? A gente não sabe, porque a gente tira todo o alfinete que tem. Mas de repente ele tá escondido aqui, né? Camuflado, que a gente não vê e acaba machucando a mão da gente. E quem tem aquele pauzinho de coque lá, já deixa ele à mão aí. Eu tô falando, já tô procurando o meu aqui onde que tá. Porque a gente vai precisar dele também pra desvirar a peça, tá, gente? Todos os fiapinhos de linha que tiver, vocês vão tirando, tá? Eu tô parada aqui que eu tô tirando os fiapinhos de linha que eu tô vendo por aqui já. Pode puxar que não arrebenta não. Às vezes fica um fiapinho de linha que eu gosto de tirar tudo. Então, eu vou desvirei perto de vocês. Quando vocês virarem, vocês vão achar assim, nossa, deu errado, porque o forro ficou pro avesso. Mas não, é só desvirar o forro pro lado certo. Tá, gente? Eu vou erguer eu vou parar um pouquinho a gravação aqui, que eu vou erguer a minha máquina, vou mostrar pra vocês como que a pecinha ficou, tá bom? Eu já desvirei ela já. Já desvirei a peça, gente. Aí agora, nessa abertura que a gente deixou aqui, ó, meu pauzinho de coque já tá aqui. Aí eu vou fazer o quê? Ó, eu vou encaixando nas partes arredondadas, né? Com o máximo de cuidado que a gente puder, vai ajeitando aqui, ó. Tá vendo? Vai ajeitando. A gente vira, ó, nessa parte que entra no fogão, também tem que ajeitar, porque ele fica também, né? Ó. Tem que ser assim com cuidado, gente, porque peças assim que é tecido, então você tem que apertar devagarinho, senão acaba rasgando. Ó, vai ajeitando. Opa, desculpa, apertei. Ajeita aqui, ó. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. A gente vai ter que passar essa peça, tá, gente? Deixar passadinha. Aqui eu não consegui, aqui eu não esqueci de virar aqui, ó. Tá? No canto de cá eu já virei. Então, a nossa pecinha ficou assim, ó. Essa parte a gente vai colocar dentro da tampa do fogão, né? Essa parte vai ficar no vidro do fogão pro lado de fora. E a abertura, vou chegar pra cá. Vou abaixar a minha máquina pra vocês verem. Aqui o problema, gente, é abaixa e levanta. A abertura da nossa costura. A gente, com todo o nosso cuidado, né? Todo cuidado é pouco, como a gente diz, né? A gente vai passar essa peça bem passadinha. Ó, dobra aqui. Pega o alfinete. Fecha aqui a abertura com o alfinete. Pra segurar, porque a gente vai rebater uma costura de meio centímetro na volta inteirinha dessa peça aqui. Pra dar um acabamento nela, tá, gente? Ó, então eu já tô fechando aqui com cuidado, ó. Já fechei aqui os 20 centímetros que eu deixei aberto, eu já fechei, ó, com o alfinete, porque agora eu vou passar essa peça aqui inteira. Ó, parte que fica pra frente pra gente do vidro que aparece, né? Ó, que eu falei pra vocês, lembra o desenho, que o desenho tem que ficar certinho aqui? Em relação ao desenho de lá, ele fica de ponta cabeça, mas com relação ao vidro, a hora que você abre o vidro, ele fica certinho. Então, essa parte tem que ficar assim, tá? Lembrando sempre que essa parte aqui de cima é a parte que fica o canto mitrado, da cor do canto mitrado, se vocês quiserem, óbvio, né? E essa parte aqui com o acabamento tem que ficar pro lado... para sua frente, assim, na vista, assim. Se você costurar ao contrário, dá tempo de descosturar e costurar de novo, que sempre o acabamento vai ficar aqui. Não vai ficar desse lado, porque esse lado vai ficar
no fogão. Aí eu vou virar pra vocês verem aqui. Aí vai ficar à frente do fogão aqui pra mim. Quando eu abaixar a tampa, vai ficar assim, certo? Por isso que eu falei pra vocês aquela hora, eu tinha falado pra vocês costurar daquele lado. Se costurasse daquele lado, essa partezinha aqui ia ficar de ponta cabeça. Então, vocês têm que ver que na hora que for costurar, tem que costurar de ponta cabeça o acabamento da peça, tá? Só essa peça aqui que vocês costuram de ponta cabeça, tá? Posiciona ela de ponta cabeça, posiciona ela assim, ó. Foi o jeito que eu posicionei, ó. Posiciona assim, tá vendo? Vocês pegam ela, vira frente com frente do tecido, que ela, ó, tá vendo? Que ela, ao contrário dessa, eu vou chegar bem perto, ó. Esse tá de ponta cabeça e esse tá certinho, tá certinho pra gente. E esse tá ao contrário. Lembra sempre que um tem que ficar ao contrário do outro na hora da gente posicionar e pregar. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou passar uma costurinha de meio centímetro na volta inteirinha pra fixar essa peça e vou passar ferro e tá pronta a nossa pecinha, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Às vezes, a gente dá umas perdidas assim nas medidas e o pessoal deve falar, nossa, mas ela fala uma medida e depois fala outra. Mas eu dou sempre uma retificação quando eu erro na medida e vou deixar sempre abaixo do vídeo aí, nas anotações, o tamanho certinho de cada peça, da faixa, de tudo, tá bom, gente? Agora eu vou passar e já vou dar o acabamento e já volto com ele pra gente acabar a peça, já mostrando pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, então eu já terminei a peça, tá terminadinha, já passei a costura de meio centímetro na volta inteirinha, já passei também a ferro, tá passadinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar lá no fogão, tá bom? Bom, pessoal, então eu trouxe pra vocês verem como que ficou a nossa tampa do fogão pronta. Essa é a parte de dentro, né, que coloca por dentro do vidro. A parte que vocês estão vendo lá beijinha é o nosso forro. Agora vou mostrar pra vocês a parte de cima. A parte de cima ficou assim, ó, tá bom? Bem posicionada aqui. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês não se esqueçam nunca, gente. Eu agradeço muito vocês, né, do pessoal que tá fazendo a inscrição. Quem gostou, dá um joinha aí na página. Quem não gostou, pode colocar um negativo. E quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscrevam. E tá chegando novas aulas por aí. E não se esqueçam nunca que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Um beijo da Josi pra vocês e até a próxima aula.